Então nós vamos agora para a palavra do Senhor, a palavra que é poderosa. Eu quero convidar você a acompanhar comigo Atos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, próximo à Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram, como foi cantado aqui, das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta, da frente uma empregada, chamada Rode, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenando que se aplicasse a pena de morte, e descendo da Judéia para Cesareia. Herodes passou ali algum tempo. Situação bem tranquila essa, né? Nós começamos o texto vendo o primeiro apóstolo que morreu dos 12 foi o primeiro, Tiago. Lembra? Pedro, Tiago e João, que subiam ao monte? Primeiro apóstolo a morrer. E é o único apóstolo em que a morte está relatada no Novo Testamento. É o único. Os outros a gente sabe a morte por questões de livros históricos. Mas é o único apóstolo em que a morte está relatada no Novo Testamento. Tiago, ele morreu à espada. A morte à espada significava uma morte de decapitação. Ou seja, ele foi decapitado. E ali na mesma época, Pedro foi preso. Como vocês percebem, era um tempo em que a igreja, ela sofria uma perseguição política e uma perseguição religiosa. Porque a Bíblia diz que Herodes prendeu Pedro porque ele viu que agradava aos judeus. Ou seja, Jesus,
O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito aproximadamente entre 30 e 62 anos após Jesus ter estado na terra. Então, os judeus pensavam assim: se a gente matar o mestre deles, essa seita que tem se levantado vai morrer. Esse alarido que tem se levantado vai acabar. E aqui nós estamos falando num período de 30 a 62 anos após Jesus, em que ainda havia alarido, ainda a igreja fazia barulho. Porque eles se enganavam ao pensar que o Senhor Jesus estaria morto. Ele estava vivo e ele confirmava a pregação da igreja. Os apóstolos pregavam e sinais eram vistos. Os mesmos sinais que Jesus fazia, agora os apóstolos faziam. Então os judeus pensaram assim: meu Deus, a gente matou o mestre, achou que ia acabar, e essa igreja, esse tal de cristianismo, continua a crescer. Então eles falaram: vamos pegar os caras. E Roma, que dominava na época, viu que isso era bom. Então, como o político, ele sempre quer estar bem com todo mundo, ou com a maioria, ou com os mais importantes, eles viram que ao judeu era bom fazer isso. Por isso, eles mandaram prender Pedro. Então, nós podemos entender que é um contexto em que a igreja era muito perseguida. Era um contexto em que a igreja era muito afrontada. O capítulo começa com o primeiro apóstolo sendo morto. E nós podemos entender que em períodos como esse, geralmente ficam somente os de verdade. Nos tempos que nós vivemos, é bonito vir na igreja, mas num tempo como esse, só estava na igreja quem era de verdade. O meia boca não estava, porque ele, ou é assim, era perseguição, era afronta, era prisão. Só que, como nós lemos, o Senhor confirmava a pregação deles. Você imagina um anjo libertando Pedro. É algo até difícil de acreditar, né? Mas eu creio nesse Deus que ainda confirma a pregação da igreja. Então, se o que eu estou falando aqui é verdade, se o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, eu creio que o Senhor vai confirmar aqui essa noite. Porque aonde tem palavra, tem confirmação de Deus. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. É impossível nós invocar o nome do Senhor e não ter resposta da parte dele. A igreja estava reunida em oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. Isso acontecia em Jerusalém. Acredita-se que era o principal lugar em que a igreja de Jerusalém se reunia para congregar. Era ali que eles se reuniam para orar, era ali que eles se reuniam para ministrar a palavra, era ali que a igreja tinha comunhão. Então a igreja estava ali, orando por Pedro, que estava preso naquela situação. Aí nós chegamos numa situação bem interessante. Só um fato antes de nós prosseguirmos, é que Pedro, ele já havia sido preso por 3 vezes, foi a 3ª prisão de Pedro, um anjo já havia libertado ele outra vez, ou seja, era uma perseguição recorrente, só que dessa vez a prisão era segurança máxima. Se você pensar o que é segurança máxima hoje, é o que os caras aplicaram sobre Pedro naquela época, porque Herodes botou 4 escoltas de 4 guardas, era um do lado, 2 do lado, um de cada lado, um na porta, um no portão, e assim ia. Só que nem isso foi possível para impedir a libertação dele, porque quando Deus quer agir, o que pode fazer o homem? Quando Deus quer falar, o que pode fazer o homem? Quando Deus quer tocar, o que pode fazer o homem? Agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Deus decide agir, não tem o que fazer. Você tem que aceitar e tentar entender aquilo que Ele está tentando fazer. E isso que nós vamos fazer com essa história. Eu separei 3 pontos a respeito dessa história. E o primeiro está lá no versículo 5 do texto que nós lemos. Se puder projetar, para nós acompanharmos juntos, versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui eu gostaria de destacar 2 pontos. Oração incessante, e era uma oração em comunhão, era uma oração em igreja, em unidade, era uma oração em conjunto. Qual foi a última vez que você orou pela causa da igreja? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho por um irmão seu que está em outro país, que você nem conhece? Qual foi a última vez que você se reuniu para orar por alguém que está passando por dificuldade? Ou você é uma pessoa que vem no culto,
para orar, para clamar por algo para você. Aqui nós vemos que a igreja estava orando em favor de alguém que estava sendo perseguido pela palavra de Deus. Eu questiono você, igreja, porque nós somos igreja do Senhor. Qual foi a última vez que nós abdicamos do nosso tempo para dobrar os nossos joelhos por alguém? Que não seja pelo nosso interesse, que não seja pela nossa vontade, mas em prol do reino de Deus. Porque se nós somos igreja do Senhor, nós nos alegramos quando alguém prospera, e nós sofremos quando alguém sofre, porque isso é igreja, é o corpo de Cristo aqui na terra. Ou você vem me dizer que é gostoso você se machucar, ou você vem me dizer que você gosta quando alguma coisa de ruim acontece com o seu corpo. E por que com a igreja do Senhor, muitas vezes, nós negligenciamos isso? Nós temos buscado a Deus por aquilo que Ele pode fazer pela minha vida. Só que o Deus é o Deus do Pai nosso, não é do Pai meu. Nós somos uma igreja. Nós estamos construindo um templo para a glória do Senhor. Qual foi a última vez que você orou por isso? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor levante mantenedores, que o Senhor vá à frente, que o Senhor coopere? Qual foi a última vez que você orou quando teve um culto? Senhor, hoje tem culto, nós vamos lá cultuar o Senhor, que o Senhor abençoe o culto, que o Senhor vá à frente do culto, que o Senhor esteja usando. Eu pergunto para você, eu não sei, mas o Senhor tem me incomodado para pregar isso aqui. Qual foi a última vez que você orou por uma causa que não era sua? Qual foi a última vez que você saiu do seu lugar, foi a um lugar e falou: vamos orar por aquela pessoa? Vamos fazer isso por alguém? Não é por mim, é por aquela pessoa, ele está precisando, é a igreja, eu sinto a dor dele. Porque a igreja naquela época, por mais que era perseguida, eles entendiam que eles precisavam clamar. E você quer saber de uma coisa? Teve uma época que Jesus estava pregando uma pregação mais ou menos igual essa aqui, difícil de ouvir. Aí muitas pessoas deixaram, se afastaram, e ficou os discípulos, e Jesus pediu: vocês não vão me deixar também? E Pedro falou assim, esse Pedro aqui: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí e Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Essa chave Deus deu para você, ou Deus deu para a igreja? Para quem que Deus deu? Para a igreja. Deus, Jesus deu uma chave para a igreja, que tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Mas agora eu pergunto para a igreja, por que às vezes a igreja, um ora por uma coisa, outro por outra, e às vezes até orando contra o favor da igreja, contra aquilo que a igreja está se propondo a fazer? E eu não falo igreja JET, eu falo igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não é a JET, é todas as igrejas que professam o nome de Jesus. Por isso que eu falo que você pode orar por um ministério que não seja o seu. Você pode ver um culto que não é o que você frequenta, o ministério que você vai, você fala: que Deus abençoe, eu vou orar, que o Senhor fortaleça, porque Deus deu uma chave para a igreja, que quando a igreja ora em comunhão e perseverança, o que é ligado na terra é ligado no céu. É palavra de Jesus. Mas aí eu pergunto, a gente tem usado isso? Porque Jesus não falou: o que você ligar na terra em teu favor vai ser ligado no céu. Ele fala: o que você ligar na terra, igreja, porque aqui ele fala para Pedro, mas Pedro é uma figura da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja está numa posição de ataque, não uma posição de defesa. É a igreja que está invadindo o inferno, não o inferno que está invadindo a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se tiver alguma situação difícil entre vocês, liguem na terra, será ligado no céu, porque aquilo que a igreja ora em concordância, Deus responde e faz maravilhas e faz sinais. Mas igreja, qual foi a última vez que nós usamos essa ferramenta? E eu prego para mim essa noite, porque muitas vezes eu me pego, esqueço, falo: Senhor, quanto tempo que eu não oro por aquela pessoa, quanto tempo que eu não oro por aquela causa, e às vezes eu fico triste, porque eu falo: meu Deus, é propósito do Senhor, porque Jesus falou: eu sou maior, mas eu escolhi servir.
agora vocês vão e façam o mesmo. Porque no reino, na vida cotidiana de vocês, o maior é aquele que está em evidência. Mas no meu reino não será assim. No meu reino o maior é o que serve. Às vezes você não aparece, mas para Jesus você é o maior. Porque você está servindo, você está fazendo algo em prol da igreja que é dele. Você está fazendo algo em prol da igreja que é do Senhor. Enquanto você trabalha e faz para Deus, Deus cuida das suas coisas. É assim que funciona. Quando você abre mão daquilo que você quer, para clamar por algo que o seu irmão quer, você vê de forma sobrenatural Deus trabalhando em teu favor. E eu não consigo explicar isso, mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. E aqui nós vamos chegar no segundo ponto. Cara, isso é uma coisa interessante, versículo 6. É incrível, Ageu, como Deus parece que sempre deixa para a última hora. Tipo assim, cara, por que Deus não pode fazer as coisas antes, né? A igreja estava lá clamando, só que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Lembra que Jesus foi apresentado ao povo? Vocês lembram? Solta quem? Barrabás ou Jesus? E os judeus, incitando a multidão, fizeram com que o pessoal falasse, solte Barrabás. E quanto a Jesus o Cristo, o que eu faço? Crucifica. Era isso que Pedro ia fazer, acontecer com ele. Estava próxima a Páscoa, na noite anterior, em que ele seria apresentado ao povo. É incrível, parece que Deus, Ele sempre deixa assim, quando não dá mais, aí ele age. Sabe o que eu acho interessante? É a perseverança da igreja na oração. Porque o que a igreja estava fazendo na noite anterior a Pedro ser apresentado? Orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, em Jerusalém. Estavam meio escondidos, mas estavam lá orando, clamando por Pedro. Só que aí algo sobrenatural acontece. O Senhor intervém. Mas algo interessante também que Jesus disse em Mateus 24, do 12 ao 13, ele fala assim, que no fim dos tempos, devido à maldade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma característica daquele que é filho de Deus. Se você não consegue perseverar, isso é uma característica que você não é filho de Deus, porque Jesus falou, no fim dos tempos, quando a pressão vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar, aqueles que diziam que amavam, vai esfriar, mas o que perseverar até o fim será salvo, os meus serão salvos, porque eles são perseverantes. Então, se nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, nós temos que ser pessoas perseverantes. Que você olha uma situação, você não espera alguém resolver, você fala assim, eu sou filho de Deus, e eu vou cooperar para que isso se resolva. Se tem algo que te incomoda, seja você a resposta, porque é a igreja do Senhor. Eu e você fizemos parte da igreja do Senhor. Eu não vou fazer tudo, eu tento fazer a minha parte, mas cada um aqui precisa fazer a sua parte. Isso é igreja, isso é corpo, é assim. O pé faz uma coisa, a mão faz outra, o olho, o ouvido, a boca. Isso é a igreja do Senhor. E Jesus, muitas vezes parece que são palavras duras que Ele fala. Só que a Bíblia diz que o Pai repreende ao Filho que ama. E o Senhor nos ama. Você não está ouvindo uma palavra dessa de um Deus que não te amou. De um Deus que não passou o que você passou. De um Deus que não veio à terra e morreu por você, e que te serviu e te serve. Que amor é esse? Que não julgou, não usou o ser igual a Deus, algo que devesse se orgulhar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhança de homem, e foi obediente até a morte, perseverança. Não foi obediente até quando tudo ia bem, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que isso? Por amor a mim e a você, por amor à igreja dele, a você que está sentado aí. Ele te amou naquela cruz, Ele te redimiu naquela cruz, Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus naquela cruz, Ele te deu o Espírito Santo da promessa que habita dentro de você, e isso você vê pelos frutos, porque se você tem o Espírito Santo da promessa, você é alguém perseverante. Você persevera, porque a igreja perseverava em oração.
E agora eu chego no terceiro ponto e é o último, versículo 15. Isso eu acho interessante, porque mesmo a igreja perseverando, eles não creram na resposta do Senhor. Mesmo que você tenha passado por essas duas etapas, chegado aqui, muitas vezes nós clamamos por algo, Deus responde e a gente não consegue ver aquilo que o Senhor tem feito. Eu não consigo explicar isso, mas a gente, ser humano, é assim. A gente ora por resposta, Deus dá a resposta e a gente não vê a resposta. Pedro batendo na porta, a Rode abriu a porta, fechou a porta na cara do homem, e foi contar, e Pedro lá, podia chegar um guarda a qualquer momento, e a igreja falou, não, esquece, você está louca, tipo assim, estou orando por quê então? Eles estavam orando para Pedro ser solto, Pedro foi solto, e aí eles não creram. Eu fico me perguntando, por que a gente é complicado assim? Porque isso é o retrato de nós. A gente não pode olhar assim e falar assim, eu sou diferente. A gente é assim, ser humano, carne, dúvida, bate. Mas que o Senhor abra o teu olho essa noite, para você contemplar aquilo que Ele tem feito na tua vida. Você acha que as tuas orações não estão sendo ouvidas, mas eu estou aqui para te dizer que Deus ouve a tua oração. Todo aquele que clama no nome de Jesus, ele tem sua oração respondida. É impossível você se apresentar no trono de Deus, remido pelo sangue de Jesus, e o Pai não te ouvir. Porque nenhum pai bom aqui na terra deixa de ouvir o Filho, quanto mais o Pai que está no céu. Então, talvez a resposta não seja do jeito que você quer, mas Ele responde. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. E eu trouxe mais alguns exemplos aqui sobre isso. Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Os dois avançados de idade. Sabe qual que era o ofício desse cara, Zacarias? Ele era sacerdote. Se fosse nos dias de hoje, ele era um pastor assim, bispo, aquele que pastoreia pastores, aquele grande. Zacarias era assim, ele era sacerdote. Inclusive, no dia que o anjo visitou ele estava fazendo o ofício do sacerdote. E o anjo falou assim, Zacarias, tua oração foi ouvida. Deus está falando para alguns Zacarias aqui, tua oração foi ouvida. Você dará luz a um filho, você é sua esposa. Sabe o que ele falou? Porque ele falou, sua oração foi ouvida. Então ele estava orando, sim ou não? Sabe o que ele falou? Como? Cara, o cara estava orando. Por que ora então, se você não crê quando Deus responde? Eu não sei, mas eu creio que tem gente que está orando, está clamando, está pedindo algo, está esperando algo. E eu estou aqui para te dizer que Deus responde. Só você precisa ver. Não precisa entender, precisa crer. Porque Zacarias falou, como? Sabe o que o anjo falou? Você vai ficar mudo até... Eu preguei sobre isso esses dias. Você vai ficar mudo até o menino nascer, para você parar de falar e começar a contemplar aquilo que eu tenho feito. Ele ficou mudo e não ficou cego. Lucas capítulo 1, isso que eu estou contando. No capítulo 2, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, o anjo Gabriel, apareceu a quem? Maria, que seria a mãe de Jesus. Sabe o que a Maria fez? Também duvidou, porque ele falou que bendita és tu entre as mulheres, porque Deus separou ela para ser mãe do Messias. Você será agraciada, será mãe do Messias. Cara, que presente, agraciada, ser mãe do Salvador. E ela duvidou, igual Zacarias. Mas eu pergunto para você, será que ela ficou muda? Sim ou não? Não. Sabe por que ela não ficou muda? Zacarias estava pedindo, Maria não. Maria estava fazendo o ofício dela, sendo uma boa mulher, estava noiva do seu marido José. Só que Zacarias estava clamando por algo. E quando Deus responde e você não entende, Deus ele vai tentar te mostrar de outra forma. Ele falou, Zacarias, você vai ficar mudo para você começar a ver o que eu tenho feito. Está vendo aí o menino João está nascendo, se fortalecendo, cheio do Espírito, vai preparar o caminho do Senhor. Eu não sei, mas eu creio que tem oração subindo ao céu daqui. E tem resposta do céu descendo para você. Mas você precisa falar, Senhor, me ajuda a ver. Porque às vezes eu não vejo, às vezes eu sou o Zacarias.
Às vezes eu sou a igreja em Jerusalém, judeu, o povo separado por Deus. Sabe o que eles estão fazendo agora, nesse exato momento, lá no Muro das Lamentações de Jerusalém? Clamando por quem? Pelo Messias. Só que o Messias já veio 2000 anos atrás, e pela dureza do coração eles não conseguiram contemplar a salvação que Deus mandou do céu à terra, o Filho de Deus enviado, eles não conseguiram ver. Meu Deus, eu estava lá e falava com um rapaz, e o cara indignado, eu falava, como assim? Lembra, Ageu? Lembra? Como assim os caras estão clamando por Jesus, que eu vim de lá de Chapecó para ver aqui, tal, onde ele andou, e os caras não crê? Pois é, e estão ainda clamando, Messias, 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 só que o Messias já veio, e eles não conseguem ver, dureza no coração. Meu Deus, os caras estão clamando pelo Salvador, eles estão esperando o Salvador, só que eles mataram o Salvador e nem sabem disso. Só que todo dia quando vai um americano, vai um chileno, vai um brasileiro, está testificando que o Jesus que eles acham que está morto, está vivo aqui em Chapecó, na JET, no culto da Quinta da Vitória. Jesus está vivo, e Ele opera sinais e maravilhas entre nós. O Jesus que os caras creem que está morto, está vivo, e nós conseguimos ver. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1, veio porque era seu, o seu não recebeu, mas quanto aquele que receber, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Noite de Santa Ceia, você tem o poder, você tem o direito, você tem a escolha de escolher receber Jesus na sua vida. Meu Deus, isso é maravilhoso, é o amor de Deus. Meu Deus, quando falar da obra da cruz, você não pode tratar com indiferença. Você pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, mas a obra da cruz tem que queimar no seu coração. Aquilo que Jesus fez tem que arder dentro de você. Você fala, meu Deus, um Deus que me amou. E se você não entende isso, eu oro hoje no poder, no nome de Jesus, que você entenda, você tenha a revelação daquilo que Jesus é na sua vida. Você é filho, você tem um pai. Por mais que teu pai terreno não é bom, você tem um pai no céu, que você ora e ele responde, você clama e ele responde. Só que tem um detalhe, nem sempre a resposta é aquilo que a gente quer. Só que mesmo não sendo aquilo que a gente quer, é o melhor para nós. E você tem que crer nisso, crer com todas as forças. Senhor, meu sonho é esse aqui, Senhor, eu coloco diante de Ti. Deus fala não, você fala amém, glória a Deus, o Senhor tem coisas maiores para mim. Fé, porque se você crê que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é soberano, Deus é temporal, Deus está em todos os lugares, e que esse Deus te ama, você tem que crer que Ele tem o melhor para você. Não tem como você crer que Deus é tudo isso, que Deus é criador, e você não crê que Deus tem o melhor para você. Só que às vezes o melhor para você de Deus é um não, não é um sim. Jesus, Filho de Deus, na noite em que foi traído, ele foi para o Getsemane fazer o quê? Orar. E ele estava angustiado, suou sangue. Ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes ele orou isso, Ageu? 3 vezes. 3 vezes ele orou. Ele vinha, olhava os discípulos dormindo. Não puderam vigiar comigo 1 hora? Voltava a orar, a mesma oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pergunto para você, igreja, Deus respondeu essa oração, sim ou não? Sim ou não? E a resposta foi? Não, porque Jesus orou assim, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade do Senhor. Deus não deixou de responder a oração, só que a oração não era aquilo que Jesus estava pedindo. Se Jesus, Filho de Deus, orou por algo e a resposta foi não, quem sou eu? Meu Deus, quem sou eu para querer que Deus responda só sim para minhas orações? Mas saiba você nessa noite que esse Deus te ama e o não de Deus é para o teu bem. O sim de Deus é para o teu bem e o espere de Deus é para o teu bem. Tem coisa que não é o tempo, Deus vai te dar, mas não é o tempo. Tem coisa que não é para você, Deus vai falar não. Tem coisa que é para você, Deus vai falar assim, creia e receba e seja grato e nunca se esqueça daquilo que Deus fez.
Seja grato por aquilo que Deus fez. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. E se você não vê isso, meu Deus, vamos orar para que Deus abra os teus olhos. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós nos alegramos. Nós não nos alegramos com o cenário, nós não nos alegramos com as notícias, nós nos alegramos com aquilo que Deus tem feito. Deus não tem felicidade para mim e para você, Deus tem alegria. É um estado que você pode viver contente em toda e qualquer situação. É algo maravilhoso. Olha que interessante, para finalizar, nós vamos passar pela ceia. Pedro foi liberto da prisão, mas Tiago morreu. Será que Tiago não orou para Deus livrar ele? Sim ou não? Só que a resposta de Deus para Tiago foi não. Nós não conhecemos a mente do Senhor, mas nós precisamos crer no caráter do Senhor. Nós precisamos crer que mesmo sendo uma resposta difícil de nós engolir, foi o melhor. Porque Tiago foi morto decapitado, mas no mesmo dia ele estava com o Senhor. No mesmo dia. E ele tem um galardão pronto esperando, pelo aquilo que ele fez pelo Senhor. Porque Jesus falou assim, nem um copo d'água que você der a um desses pequeninos que se chamam pelo meu nome, eu vou esquecer, eu não vou lembrar. Para o outro, Jesus falou assim, vende tudo, dá aos pobres, siga-me. E Pedro falou assim, Senhor, e nós, que temos largado tudo por você, família, dinheiro, profissão. Jesus falou, em verdade te digo, que ainda nessa vida, você vai colher 100 vezes mais. Porque é impossível você entregar algo para Deus e você não receber multiplicado. É impossível. Eu te desafio, começa a fazer algo diferente. Começa a servir na igreja do Senhor. Fala com algum salva-vidas que está aqui todo culto servindo. Pede se Deus não tem cuidado. Pede se Deus não tem falado. Porque Jesus falou, é melhor dar que receber. Quando a gente entende isso, o princípio do reino, a gente começa a orar pelos outros, a gente começa a servir os outros, e a gente começa a receber multiplicado, multiplicado, multiplicado. Porque o que tem será acrescentado, e o que não tem, ainda o pouco que tem será tirado. Parábola dos talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas o que tinha 5 multiplicou. Eu não sei quantos talentos, mas você tem a capacidade de pegar aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei qual habilidade é. Investe no reino. Coloca diante de Deus a tua capacidade. E você vai ver Deus operar maravilhas. É interesse do Senhor que você cresça, avance, prospere. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que você possa ser bênção na vida das pessoas. Eu não sei qual a chamada, eu não sei o que é. Mas coloca diante de Deus e usa isso para a glória dEle. Você vai ver maravilhas. Você vai ver maravilhas. Eu convido você a se colocar em pé.